Olha o gargalo que nós temos aqui no município. Vamos lotar o plenário, vamos comprar salgadinho, refrigerante, vamos trazer o povo para cá. Gente, ó, não temos dinheiro. O SAAI deve hoje 55 mil de energia. Nós aumentamos lá o salário da diretora. Avisar aqui a Ieda, você foi desprestigiada no seu mandato, viu? Você não teve esse privilégio, não. Nunca na história do SAAI eu ouvi isso aqui, é a primeira vez. O único investimento no SAAI que teve foi a gratificação de 100% para a diretora. Está aqui, ó. Dados fornecidos por ela própria. Hoje ela ganha, o ano passado, 2015, ela estava ganhando R$ 3.599. Ela tem 100% de gratificação hoje. Esse que foi o investimento feito no SAAI. Foi na melhoria do salário do diretor do SAAI. Então fica aqui a minha indignação. Falei para o Dalvan no sábado, entrei em contato com ele, estava até disposto a votar. Mas aí, gente, essas andanças minhas me clareou a mente, falou assim, ó, o prefeito não quer investir no SAAI, que é a venda desse lote. Ele vai pagar a dívida do SAAI. Então, hoje cedo eu preocupei, fui na loteria, logo cedo, puxei lá, o SAAI hoje consta com 4 talões de energia em aberto, que dá um total de 55.543. Isso aqui é dever de casa simples, básico. Isso aqui, nós temos que pagar isso aqui. Então, hoje o SAAI está a qualquer momento ser cortado a nossa água. Não paga nem um talão de energia. Que gestão que é essa? Que administração que é essa? Às vezes o prefeito não tem culpa não, porque lá é autônomo. Lá é a parte, a contabilidade lá, o Jorge sabe, é a contabilidade à parte. Lá é questão de gestão da própria diretoria. Às vezes, quando os dados chegam, o prefeito nem sabia desse salário aqui, ó, para falar para vocês a verdade. O prefeito, quando viu isso aqui, assustou. Porque nós chegamos a mostrar isso aqui para ele. Inclusive o Eurípides estava junto, o Eurípides foi um que reclamou. Mas nós que somos diretores estamos ganhando aí, o salário de diretor, agora ela com 100%, por quê? A questão política. Então, o que acontece? Fica aqui o meu voto. Quero muito, desejo muito, subir na inauguração daquela água, nessa gestão ainda. Precisamos cumprir essa promessa que nós 5 respaldamos, de um ano arrumar essa água. Não deu tempo de arrumar? É o velho ditado, antes tarde do que nunca. O SAAI não tem um carro hoje, Lazinho, para dar assistência nas redes. Se tiver que ir dar assistência numa rede hoje, tem que usar um carro particular. E muitas das vezes esse carro particular é abastecido para ir com petróleo público. É coisa ilegal, né? Mas infelizmente tem que dar manutenção. Tem que pegar um carro particular e descer lá no Parque das Rosas para emendar um cano. Ou talvez fazer um corte ou ligar uma água. Então não se comprou um carro para o SAAI. Hidrômetro hoje, eu apressei, em média R$200 um hidrômetro de média qualidade, de uma marca média. R$200 um hidrômetro. 1.000 hidrômetros é R$20 mil. Resolvi o problema aí da desperdício de água. O registro da caixa d'água e lá da captação é em torno de R$1.200 a R$1.400. Lá precisa de 7, no qual eu ouvi na reunião ultimamente. O que custava fazer um investimento permanente, continuado durante esses 3 anos? Não estaríamos aqui diante dessa calamidade. O SAAI nunca passou por isso aqui, ó. Está aqui a Ieda que pode falar, ela ficou lá, jamais, acredito eu, jamais. Fiz um levantamento prévio, nunca ficou 4 meses de talão de energia em aberto. Então, infelizmente, o problema não é falta de investimento, o problema é má gestão. O prefeito ele tinha que trocar, no mínimo, substituir a direção do SAAI, devido à má gestão, à falta de visão. Então, eu quero que o SAAI se fique autossustentável, quero que o SAAI alavanca, faça investimento continuado, quero que chegue nas nossas torneiras água de qualidade, mas com medidas paliativas para ver se vai dar certo, infelizmente não vai me convencer, ainda mais devendo o jeito que está o SAAI. Eu não posso dispor de um patrimônio que foi criado para casinhas populares, que é o Minha Casa Minha Vida, para atender aí má gestão da parte da gestão do SAAI. Então, esse foi meu voto. Não estou votando aqui contra o prefeito, estou votando contra a gestão do SAAI. A gestão do SAAI, para mim, foi fracassada. Infelizmente, não teve visão, não teve percepção do problema. Eu acho que
Quando um filho seu vai à beira de um espenhaço, a primeira coisa que você faz lá é perceber que ele pode cair lá dentro e tirar ele lá de perto. Então, a mãe lá, o diretor do SAAI percebeu isso e mesmo assim deixou aquela criança à beira do precipício. Então, hoje, infelizmente, estamos passando por isso aqui e não podemos sangrar a prefeitura. A prefeitura, todo problema que tem, a prefeitura tem que pagar o pato. Eu acho que agora chegou a hora de nós, seres humanos, cortar a própria carne e nós pagarmos o pato. Volto a repetir, o Júnior Monteiro, trabalha no cadastro, aqui no departamento de cadastro, me trouxe uma solução. Vereador, vamos mexer no primeiro escalão lá, reduz-se o salário do primeiro escalão a um salário mínimo. Vai economizar 3. 2 meses que fizer isso, resolve o problema da água. Não precisa mexer nos comissionados simples, que é salariado, eles não vêm ao caso. Então, tem várias outras medidas. E tem mais a dizer, para finalizar, senhor presidente, não alongar muito, eu pedi uma audiência pública. Se nós logo dessa Câmara aqui faz uma ata da audiência pública, a população respalda a venda dos lotes, ouvindo a população, não, vou fazer a ata aqui, o pessoal aí assina a ata. Aí era outros 500, aí tirava todo o peso das nossas costas. Mas infelizmente está lá quase um mês na mesa dele, pedindo audiência pública. As audiências públicas aqui nesse plenário aqui só tem acontecido na PPA, na LOA e agora recentemente com a Alessandra para aprovação do Parque de Preservação Ambiental. Para se discutir melhorias para o município, para se discutir investimento, nunca houve. Então está lá uma audiência pública pedindo para ouvir a população, esses projetos assim importantes, que ainda mais que mexe direto com o contribuinte, tem que ser discutido e debatido com a sociedade. Não adianta nós fazer uma reunião de porta fechada, prefeito e vereador. Nós temos que ouvir a população que paga nosso salário. Então fica aqui um voto de protesto contra a má gestão do SAAI. E o prefeito, se ele sensibilizar e perceber isso aqui, o mínimo que ele tem que fazer é trocar a gestão. Porque não tem condições deixar uma gerência daquela continuar com o descaso desse que nós estamos vendo aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhora presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores, bom dia aí a todos os ouvintes que estão nos assistindo aí, prazer muito grande vocês estarem aqui. Eu sempre digo que quando a sociedade acompanha, isso traz para a gente um estado de tranquilidade, né? Porque é uma forma da gente poder falar olhando no olho das pessoas aquilo que a gente pensa acerca de determinados assuntos. Pois bem, é claro que a gente respeita o voto do nosso colega e eu acho que a democracia ela existe exatamente para isso, né? Mas eu quero apresentar os meus motivos, né, pelos quais eu voto favorável. A primeira coisa é o seguinte: a satisfação que eu tenho nesse exato momento, não com a forma, mas pela decisão de trazer pelo menos um elemento concreto a essa Casa de Leis para um problema que há décadas, na verdade, tem servido de vergonha para toda a população de Faina. Há poucos dias, conversando com uma pessoa com relação a esse assunto, né, e na verdade a pessoa que já passou pelos meios políticos, e ele nos criticando, a pessoa que já foi e nos criticando por esta posição, falou assim: olha, se terminar essa gestão, sem que nada, absolutamente nada seja feito com relação a essa água, certamente eu vou colocar minha cabeça no vão das pernas, e quando mexer nesse assunto, sobre esse assunto, eu me sentirei um homem frustrado. Não que vereador tenha a função de executar, porque vereador não executa nada, nós não fomos votados para isso. Quem executa o orçamento, né, é o Poder Executivo. Nós apenas autorizamos, em nome da boa fé, e não há outra forma de fazê-lo. E aí eu disse a ele, né, se terminar esse mandato, assim como terminou o seu mandato, né, que você também já foi vereador, o problema já existia, eu dei uma consultada nos arquivos e nas leis, vi que naquele momento surgiu muita discussão com relação a isso, mas não passou de discussão. E eu digo o seguinte: talvez nós ainda temos 10 meses, José Fernandes, né, para a administração dar uma resposta, né, se não conclusiva, mas pelo menos no sentido paliativa, porque quando um paciente chega no estado muito debilitado, até que a cirurgia seja realizada, é preciso que faça exames, faça diagnóstico e talvez até intervenção de medicamento para que esse paciente tenha força física para resistir. Bem, 70% das doenças
ligado ao aparelho digestivo, como diarreia, né, esquistossomose, hepatite, são causadas por transmissores que vêm pela água. Eu quero informar aos nobres colegas vereadores, inclusive, quero que façam, essa Casa de Leis faça um ofício registrando e cobrando cuidado na questão do tratamento da água, né? Porque através de uma análise feita por um amigo, com os equipamentos da Saneago, extraoficial, porque se fosse poderia estar documentado, extraoficial, foi feita uma análise no dia 19/1/2016, colhido dentro das técnicas adequadas, né? O resultado foi cloro 0,20, o mínimo permitido. pH 6,4, a referência é 6,0, mas aceitável, dentro de uma variação aceitável. Turbidez 3,74, é aceitável até 5,0, ou seja, passou a análise. A mesma pessoa, usando os mesmos equipamentos, fez outra análise na água coletada no mesmo lugar, dentro dos padrões requisitados, no dia 26/1/2016. Resultado, cloro 0,0, abaixo do valor. pH 6,4, ou seja, um pouquinho acima do valor, mas ainda aceitável. Turbidez 3,2, bem acima do valor permitido, que é 5,0. A minha filha, de 2 anos de idade, ficou uma semana recente agora com diarreia. Ela terminou agora o Dalvan Filho está vomitando, está com diarreia. E se você analisa, vereador, os sintomas de doenças provocadas por água não tratada são exatamente esses. Quero primeiro deixar claro que ninguém de nós, e aí nesse ponto essa Casa de Leis teve essa felicidade, que talvez não teve em outros tempos, que é a primeira vez que vem um projeto para cá, exceto para vender as coisas velhas, né, para autorizar a alienação de patrimônio. Aí, quando fala de perguntas, eu faço uma pergunta a mim mesmo e também a todos os nobres colegas: o que é patrimônio? Porque patrimônio não é só bens imóveis. Patrimônio também é serviço. Patrimônio também é qualidade de vida. Patrimônio também é um serviço de qualidade chegado até as pessoas. E diga-se de passagem, saneamento básico é uma coisa garantida por lei, né? E que na verdade nós estamos com deficiência. E todos os que passaram por este processo, com mais ou com menos intensidade, né, quando o problema já existia e não encontraram solução, esbarraram sempre no mesmo lugar. Precisa arrumar, mas não tem recurso. Né? Precisa arrumar, mas não tem recurso. E diante disso, eu considero que qualquer indivíduo em sã consciência, nunca sentiria a sua consciência pesada em substituir, se for por necessidade, um patrimônio de um determinado valor para outro de igual valor ou para outro de maior valor. As doenças provocadas pela água maltratada podem ter efeitos momentâneos, mas pode ter efeito duradouro, como por exemplo a hepatite. Uma pessoa que pega o vírus da hepatite, né, ele trata e controla, mas o vírus permanece no organismo dele para o restante da vida. Então, o que está em jogo nesse exato momento, né, e o que orienta o meu voto aqui nesse momento, é imbuídos de boa fé, até porque a mensagem do projeto de lei, né, diz que essa alienação será feita para o investimento na melhoria, e aí na reunião ficou especificado 4 elementos, e eu quero enumerar, porque se depois isso não aparecer melhorias, nós podemos, de olho nu, visivelmente, dizer que o Poder Executivo falhou e enganou a população. Mas para isso eu preciso esperar, porque baseado no meu modo de ser e no meu modo de viver, como costumo honrar os meus compromissos, eu quero crer que todos honrarão também os seus compromissos. Olha o que foi discutido na reunião com o Poder Executivo, inclusive o Zé Freire estava no momento lá, né, representando a sociedade civil. Reorganização dos filtros, porque é um dos problemas, inclusive levantado pelo Dr. Elias, que é engenheiro da FUNASA. Então, vereador, eu quero acreditar
que este homem que tem capacidade, porque coordena, né, na verdade, o maior organismo do Brasil, né, ligado ao saneamento básico. Então, é um engenheiro com formação específica. Então, eu estou acreditando que eu não estou dando um tiro no escuro, porque foi chamado uma pessoa. Na primeira reunião ficou acertado que seria chamado ele. Na segunda reunião, ele já tinha vindo e feito o levantamento. E um dos levantamentos que ele fez é que precisa haver intervenção nos filtros. O hidrômetro, por quê? Segundo informações, há em média de 1.800 ligações, mas apenas em torno de 400, alguma coisa, 500 que estão sendo medidas. O restante está pagando taxa mínima, sem medição, o que justifica o grande desperdício de água, porque veja bem, se eu não meço a água, né, eu vou gastar muito mais do que aquele que mede, e aí os outros pagam, porque essas pessoas pagam taxa mínima. A partir do momento que colocar hidrômetro, eu vejo que é possível, talvez a receita melhorar, sem que tenha que elevar preços. E se ela não melhorar, pelo menos nós teremos uma clareza, né, de que injustiça não está sendo cometida, né, porque há uma série de injustiças vem acontecendo em torno dessa água do Faina, desde a negação do direito do cidadão comum, que contribui com seus impostos, de não ter uma água tratada adequadamente na sua porta. Aí eu até aproveito para dizer que nesse mês de dezembro, eu vou fazer uma doação. Qual que é essa doação? Porque eu fiquei 10 dias sem utilizar 1 litro de água da rua, aproveitando a água da torneira, da chuva. Porque coloquei a caixa e aproveitei da calha e mandei para a caixa. É um risco. Apesar de aparentemente você não ver turbidez nessa água, mas ninguém sabe se não há algum elemento na telha e pode estar contaminado ela, é um risco. Mas o talão veio de 31. Né? Ou seja, mas eu vou pagá-lo, porque a situação do paciente é grave. Ele precisa de ajuda. O paciente, na verdade, está na UTI. E é um paciente que emana vida para todas as outras pessoas. São mais de 3.000 pessoas, eu imagino, né, que esse paciente emana vida para eles. E aí, vereador, não é só a água que bebe. Porque alguém vai dizer o seguinte: olha, mas eu não bebo água, eu compro. Mas você lava a fruta e lava o arroz com essa água. E ela pode sofrer, estar contaminada. Isso também pode te dar algum problema. A gente toma banho com ela. Então, há uma série de fatores que devem ser considerados. Então, filtro, hidrômetro para essa correção. Tratamento. Veja bem, de acordo com a Saneago, o tratamento deve ser feito de 2 em 2 horas. E segundo informações, olha bem como é que eu estou dizendo, segundo informações repassadas pelo prefeito, né, a FUNASA vai doar para o município, né, o laboratório para que esse tratamento seja feito de 2 em 2 horas. Mas é responsabilidade da prefeitura adequar o espaço físico. Então parte desse dinheiro é também para a adequação do espaço físico para que o laboratório seja montado. E a recuperação da caixa de água, isso se for necessário, porque ficou de envio um especialista com relação à caixa de água. Se ela estiver com vazamento ou com alguma coisa nesse aspecto, recuperar também a caixa de água. Bem, se nada disso acontecer, né, certamente nós teremos um elemento concreto para dizer: a Câmara de Vereadores fez o que era possível fazer. Não era o que era o ideal fazer, porque o ideal era que o sistema de água tivesse, na verdade, sendo um sistema autônomo, com receita própria, garantindo-se a sua sobrevivência. E aí, vereador, eu concordo plenamente com o problema da questão da gestão, porque tudo de errado que existe na esfera pública é questão de gestão. Concordo plenamente. Mas faço uma simples comparação para que os nobres colegas percebam e para que vocês também percebam. Um pai falha na educação das práticas de higiene de um filho. E de repente, por causa dessas falhas desse pai, o filho é contaminado ou contagiado por uma doença. Depois que ele for contaminado, não adianta mais você falar que o pai falhou. Você tem que pegar o filho, levar para o hospital e tratar dele e, na verdade, gastar o que for preciso, porque a vida é o maior patrimônio, que nenhum outro patrimônio de ordem física justifica perder a vida ou a qualidade de vida em nome de nada.
Então não é com prazer, não é com alegria que a gente abre mão disso. Embora eu tenha a maturidade de reconhecer que o problema não está na venda de patrimônio público, está na venda de patrimônio para fins indevidos e não investir em um patrimônio de maior valor. Porque qualquer pessoa troca o seu carro ou troca um patrimônio ruim para um patrimônio melhor. Às vezes a gente vende terra e compra um apartamento. Às vezes a gente vende gado, investe na nossa educação, investe na nossa formação, porque ela melhora a nossa qualidade de vida. E a nossa formação também é um patrimônio de grande valor. Então a minha queixa nem é com relação a dispor de patrimônio, é quando você dispõe de um patrimônio para um fim menor. E aí, gente, eu digo o seguinte: se esse dinheiro não for investido da forma como está exposto na mensagem do projeto, o Poder Executivo vai arcar sozinho com todas as responsabilidades, né, de haver falhado no processo de intencionalidade e da boa-fé das pessoas. Ontem, na escola dominical da igreja, tinha 85 pessoas, né, eu falei, olha, geralmente eu não uso esse ambiente para isso, mas isso é necessário, porque esse problema é grave. Tirei a opinião com todos, né, e contei o que estava em eminência, inclusive com relação à arrecadação, trabalhando no vermelho há tanto tempo, né? E busquei uma opinião, porque a gente precisa segurar, embora todo assunto tenha opiniões contrárias, a gente precisa aprender a conviver com isso, né, vereador? Mas busquei uma informação, ele disse, olha, tem uma coisa, a partir do momento que vocês autorizam, né, se houver melhoria na qualidade da água, de repente com relação a faltar com menos intensidade, chegar com qualidade, vocês serão aplaudidos. Votando o contrário, pode ser que o Poder Executivo, usando das suas arguições políticas, vai dizer o seguinte, olha, eu queria arrumar água, que não tinha recurso, todo mundo sabe que não tinha recurso, né? Só que a Câmara de Vereadores não me autorizou. Bem, ainda que não pelo meio melhor, né? Ainda que não pelo meio melhor, se nada acontecer, se o resultado não chegar, porque aí tem mais uma coisa, o que o engenheiro disse, segundo informações do Poder Executivo, feito esses reparos, né, é possível manter tanto a água, disse lá, vereador, os outros estavam presentes, tanto a regularidade da água, quanto a qualidade dela. Então, se um desses elementos falhar, terá deixado de cumprir a sua função. Então, é por esse e tantos outros motivos, né, que o meu voto é sim, e eu quero acreditar, porque a longo prazo existe um recurso, né? Inclusive esteve, e aí eu digo isso porque na verdade a gente não acompanha esse processo, não é só de agora. Eu fico tão triste. Tem uma coisa, Mauro, que me deixa indignado, sabe o que é? É pessoas que não acompanham o processo legislativo e depois têm coragem, né, de emitir críticas sem nenhum fundamento, né, como se ninguém estivesse fazendo absolutamente nada. Eu aprendi uma coisa na universidade e quero trazer para o resto da minha vida, que um homem, na pior das suas hipóteses, ele tem que ter fidelidade intelectual. O que é a fidelidade intelectual? Afirmar as coisas que ele tem certeza. Porque basear as nossas atitudes no que eu acho, a gente pode colocar a vida de muita gente em risco e pode cometer um grave delito. Em 2014, quando a gente estava decidindo o deputado ao deputado federal, né, os vereadores do PROS naquela ocasião, junto com o empresário Júnior da Dumóveis, nós conversamos uma coisa, dizendo o seguinte, olha, se a gente encontrar um deputado que assume conosco o compromisso de arrumar essa água, a gente vai emprestar o nosso apoio para ele, em troca dele arrumar essa água. Isso em 2014. Nós fomos até Brasília, fui eu, o vereador Itaunã, a vereadora Cláudia, vereador Vanderlei, o João e o Marcelo, o professor Marcelo e o Júnior. Fomos todos lá em Brasília. Quando nós chegamos lá, porque estava em eminência de apoiar o Olavo Noleto, que era superintendente, né? Não era superintendente, qual era o cargo dele? Era uma espécie de subchefe, né? Era a pessoa que lidava com os municípios. E estava na eminência de ser candidato a federal. Só que quando nós fizemos a proposta para ele, ele foi muito claro, disse, olha, com relação a isso,
já tem um projeto aqui do prefeito de vocês, inclusive tecnicamente o projeto está corretíssimo, para resolver o problema da água. Só que eu não vou enganar vocês, eu não vou prometer o que eu não posso cumprir. O problema da água lá, por parte da Funasa, só será sanado depois que tiver liberado o problema do esgoto. Segundo o Poder Executivo, segundo o prefeito municipal, né, disse que a Márcia agora, na última viagem que ele esteve lá, depois o representante, o líder dele pode falar, porque eu não estou defendendo o meu voto, e não a questão da gestão, porque não sou líder de governo, né? Mas para justificar o meu voto, segundo ele, porque 20% do recurso do esgoto, né, já foi depositado, que na verdade eu não acreditava que nem isso viria, dado aos problemas que nós estamos enfrentando nacionalmente. Segundo ele, disse que a superintendente, a Márcia, já falou que é possível que seja colocado a água, dado a gravidade do caso, ainda no orçamento deste ano. Bem, só que isso, apenas argumentações, não é? Estou apenas informando. O que nós precisamos agora é de uma resposta concreta, e o de concreto que nós temos em mãos neste exato momento é só isso. Então, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a todos vocês que nos assistem, são estas e tantas outras mais justificativas que tenho para justificar o meu voto. Não é mais, nesse momento, é o suficiente. Muito obrigado a todos. Pela ordem, presidente. Quero contrapor as suas colocações, vereadores. Até concordo pelo voto. O senhor está votando pela boa fé de confiar no prefeito. Só que o senhor falou em questão de acho. Eu não estou achando nada, que é provas concretas. O SAAI hoje deve aqui quase 60 mil reais de energia. São 4 talões em aberto. Não sei por que até hoje a CELG não cortou lá a energia do SAAI. Quase 60 mil reais em dívida. Então, pressupõe aqui que está vendendo os lotes não para investir, e sim para pagar dívidas de má gestão. Quando o senhor fala da questão do paciente, eu até concordo, tem que ser tomadas medidas e gastar todo o recurso, só que tem que eliminar a bactéria, tem que eliminar a doença. Se nós não eliminar a doença, esse paciente vai continuar doente pelo resto da vida. Se nós não aplicar um remédio, um veneno brabo para matar a doença ela vai continuar, o paciente vai continuar internado, passando por dificuldades de saúde. Então é preciso, eu quero ver uma decisão do prefeito no sentido de dar o braço a torcer e falar assim, não, nós erramos, igual ele falou para nós na reunião lá, mas eu quero que ele fale isso para a sociedade. Ele falou lá, ó, eu cometi os mesmos erros das gestões anteriores. Tá? Estavam aqui os novos colegas lá, se eu estiver mentindo, ele falou, infelizmente. Em relação ao chefe para assuntos federais lá, do governo federal, Olavo Noleto, ele estava desinformado numa questão do saneamento básico e da água. Quando o nosso prefeito levou os 2 projetos para a Funasa era ligada ao Ministério das Cidades, que era gerido pelo partido qual eu sou filiado, PP. E qual que era o deputado federal na época que tinha acesso ao Ministério das Cidades? Roberto Balestra. Na época, o ministro era o Ciro Nogueira, companheiro de partido, de bancada, foi líder com indicação do Balestra. Os dois sentam paralelamente na poltrona no Congresso Federal. Foi dada a opção para o prefeito. Prefeito, são 2 projetos, são 2 medidas. Nós vamos liberar um para o senhor agora, e após finalizar esse um, nós liberamos o outro. O prefeito, por decisão única e exclusiva dele, isso eu falo e provo, inclusive a assessoria do Ministério vem aqui no FANA para falar isso aí para mim, através do deputado. Ele pediu para vir o esgoto primeiro, porque ele liberaria a água lá de imediato, inclusive o projeto da água era até mais fácil, porque é menos recurso. Então para a Funasa até era mais fácil liberar a água primeiro, porque o recurso era menor. O esgoto é 4 milhões, beira 5 milhões, a água é 3, 2 e pouco. Então, isso aí foi uma decisão única, fechada, centralizada do prefeito. E ele preferiu o esgoto primeiro. Infelizmente, ele errou. Porque como vai ter... Para que fazer esgoto sendo que não tem a água, o esgoto para escoar? Então, eu, no meu sentido aqui, eu volto a falar, eu não estou votando aqui politicamente, jamais. Se o prefeito pensar por essa questão política aí, Dalvan, de querer incriminar nós, vereadores, falar que nós não votamos
Ah, eu queria arrumar água, mas o vereador não autorizou. Quem está politicando é ele, porque eu jamais vou politicar. Não quero colocar a culpa do SAAI nas costas dele. Eu acho que ele, de boa fé também, colocou uma presidente lá com o intuito de gerir uma empresa autônoma para que ela se autossustentasse e andasse com as próprias pernas. Então, infelizmente, eu estou votando baseado em fatos. Eu não posso admitir você votar um projeto desse. O senhor falou em falta de recurso. Está entrando desde a segunda semana de dezembro agora, por conhecimento de todos, o ICMS verde é R$100 mil na verba. Toda quarta-feira cai uma parcela, é R$100 mil a mais. O prefeito falou para nós que deve cerca de R$380 mil do ano passado para esse ano. Diz que não vai mexer no dinheiro da prefeitura enquanto não pagar a dívida do ano passado, que ele não poderia mexer no dinheiro para arrumar água. Porque senão bagunçava o CPF dele no TCM, ele não poderia ser candidato mais. A contabilidade vetou isso aí, porque se sujar a ficha dele, ele não pode ser candidato, ele fica inelegível. A lei de ficha limpa, que nós aprovamos aqui, que está no Estado também, impede ele de ocupar cargo público. Então, o que ele está preferindo? Ele está preferindo preservar o CPF dele do que salvar a humanidade na questão da água. E esse aí que é o lado político, nós temos que bater e defender nas ruas de Faina. O prefeito sim está usando de medida política. Agora nós não. O CPF dele é fichinha, perto do grande problema que a sociedade de Faina enfrenta, que é a falta de água. Professor, vereador, nós estamos aí vendo um inquérito civil aberto contra a prefeitura de Faina por falta de transparência. O senhor acredita, vendo essas promessas de campanha não cumprida, todo mês se inaugura-se as obras e não inaugura, a questão da água, dos pit dog, dos campos que foram desmanchados, o campo que foi prometido e não foi feito. Quero eu entender que são problemas burocráticos administrativos, não por falta de empreiteira que não seja idônea, enfim. O senhor acredita, devido à realidade, que esse laboratório dessa água vai ser aberto à visitação constante da população, com alta transparência? Fica aqui uma pergunta. E outra, quem garante que o dinheiro desses lotes não vai pagar essas energias, pagar a dívida do ano passado? E outra, o técnico que veio aí, assina embaixo, ele é renomado, ele é o único cara hoje dentro do estado de Goiás que tem essa experiência e esse gabarito para falar de saneamento, de captação de água e água tratada. Mas cadê o laudo técnico expedido por ele? Que essas medidas paliativas vão solucionar aí 20%, 30%, 40%. De boca, falar até para pagar e fala. O que tem que ser feito? Tem que contratar uma consultoria. Eu quero um laudo técnico, eu quero um laudo assinado, que realmente esses 80 mil, vamos investir lá, vai resolver 20% do problema da falta de água. Agora não, o cara vem de lá para o camaradagem, cheguei e fala assim, não, vocês podem investir aqui 80 mil que vai resolver a questão paliativa. Não existe isso. O banco, você vai pegar um dinheiro no banco, o Petróleo mexe muito com isso. Se você não tiver com as suas finanças da sua empresa em dias, certidões expedidas, uma movimentação sadia, ele não te arruma dinheiro, não. Ele não te arruma dinheiro. Então o que a Câmara tinha que fazer? Tinha que avaliar o financeiro do SAAI para liberar o dinheiro para ela. E o financeiro do SAAI, ele está doente, igual o Dalvan falou, é um paciente doente terminal. Infelizmente, nós chegamos na pior gestão do SAAI de todos os tempos. Então, é um problema crônico. Agora nós vamos arrumar uma medida paliativa. Quantos e quantos anos vem tendo medidas paliativas? Queimou uma bomba, compra uma bomba de maior polegada. Não, troca aquele cano, põe um duto maior lá. Vai viver de medidas paliativas. E o município, quem sangra é o município, é a prefeitura. Eu acho que o prefeito ele tinha que dar o braço a torcer e falar assim, vereador, chama o povo, leva o povo para a Câmara Municipal. Eu vou apresentar lá 5 alternativas. Das 5 alternativas, a que a maioria acompanhar, é o que nós vamos votar e aprovar. Mas ele não faz isso. Nós precisamos ouvir o povo. O Cleoni, presidente do Democrata, teve aqui no primeiro ano de gestão, o Jorge sabe disso. A pior falha dessa gestão é a comunicação, é o diálogo. Não tem. O Cleoni falou aqui, em alto e bom som. É falta de diálogo. O Jorge, vereador Jorge, eu mais ele, nós procuramos uma saída para o SAAI. O Jorge, quantas vezes nós estivemos na CNA, Jorge? O senhor sabe disso. Inclusive, perdemos recursos para um assentamento de mini postos artesianos. Então, a nossa parte, vereador, a minha e do Jorge, que eu pude ver, acompanhar isso aí de perto,
O Jorge tirava dinheiro do próprio bolso, que já tinha findado o mandato dele de presidente, para nós ir para a CNEAG atrás de legalização e de melhoria do saneamento nosso aqui de Faina. Se nós tivéssemos de braço cruzado, não tivesse feito nada esses 3 anos, tudo bem. Mas nós corremos atrás. Inclusive tem ofício da CNEAG explicando que até tentou marcar uma reunião com o prefeito não foi localizado. Então fica aqui, acredito eu que a boa fé do senhor ela é válida, o senhor está fazendo o papel seu de bom cidadão, mas eu vou me basear em fatos reais, em dados. Esse salário aqui da diretora, isso aqui é uma vergonha. Um diretor recebeu um salário de secretário, é o único diretor que recebe R$ 3.600, R$ 3.599. Então é baseado nessas questões técnicas aqui, por falta de transparência, falta de um laudo técnico expedido pelo rapaz que veio aí, pelo profissional que veio aí, e sabendo que tem dinheiro. Sabendo que tem dinheiro. Não se quer gastar o dinheiro por causa do CPF. Porque ele precisa pagar as contas do ano passado. Ele não pode pagar nem uma nota desse ano, porque se pagar, o CPF dele vai para julgamento dentro do Tribunal de Contas. Então, isso aí é uma questão política que está travando o investimento no SAAI. Vocês ouviram da própria boca dele lá. Eu penso o seguinte, se o prefeito realmente quiser resolver o problema do SAAI, e esses 80 mil, isso aí é fichinha. O dinheiro está em caixa, o ICMS verde está entrando, ele tem que largar esse CPF e depois corre atrás. Politicamente hoje tudo é possível, ele ajeita isso aí. Ela é do lado do governo, fica mais fácil ainda. Então fica aqui o meu voto contrário, baseado em esses dados técnicos, e dizer que a prefeitura não aguenta mais. Tudo é prefeitura, tudo é prefeitura. Eu acho que nós temos que cortar a própria carne. Se for preciso de nós, vereadores, aqui doar o nosso salário, vamos doar o nosso salário. Quem tem que penalizar somos nós, seres humanos, e não a prefeitura. É igual a presidente Dilma falou esses dias para trás. Não se pune empresas, se pune pessoas. Então quem tem que ser punido são as pessoas. Que corte na carne. A gestão, de quem que é a gestão? A gestão é nossa. Então nós somos responsáveis. Eu sou responsável. Você acha que eu não dependo desse salário meu para sobreviver? Mas infelizmente, chegou onde chegou. E vai ter que doer no bolso de alguém. Agora vem cá, enquanto tiver patrimônio, enquanto tiver lote, vamos vendendo. Chega daqui 3, 4 gestão para frente, não tem mais lote, aí engessa, aí trava. Aí os caras, talvez, os caras de lá não vai ter o jogo de cintura que nós temos, não vai saber reconhecer, não vai querer doar o salário de um mês. E aí o povo vai para a rua, vira baderna. Então, infelizmente, o prefeito tem várias alternativas a não ser vender patrimônio público. Eu votei aqui 2 anos atrás, criando esse loteamento para construir casas populares, casinhas para suprir o déficit de moradia em Faina. Eu não vou voltar atrás, esses lotes que continuam por mim sendo disponíveis para construção de casas populares. Se o prefeito trouxer outra alternativa aqui que seja cortando a própria carne, doando o próprio salário dele e mexendo no primeiro escalão. O primeiro escalão hoje, se ele ficar 1 mês sem receber, resolve o problema hoje do SAAI. Então, é assim que eu penso. A gestão ela é feita por pessoas. Se a gestão foi ruim, pune-se as pessoas. Nós temos que ser punidos. Muito obrigado. Cumprimento meus novos colegas, na pessoa do senhor presidente, cumprimento ao plenário. Eu só queria dizer ao novo colega que na última reunião com o prefeito, eu acho que ele não estava presente. O que foi dito na última reunião com o prefeito, que tudo que for gasto com esse valor dos lotes, ele vai estar repassando para nós, vereadores, e nós vai estar repassando para a população. Inclusive vai ser avaliado. Ele acha que vende por mais de 20 mil cada lote, e alguns acham que não, então vai ser avaliado. E tudo que foi gasto ali, os novos colegas estavam presentes, sabe? Não vai ser gasto com essas pendências que tem anterior aí. Isso aí já é problema antigo, eles vão se virar por lá. Agora, que nós estamos votando para vender os lotes, é para fazer o investimento no SAAI. E quando ele disse, nas gestões anteriores, na gestão do Paulo Roberto, eu pude acompanhar lá de perto. Aqueles... regulador lá, como chama o... Não é hidrômetro, não. Os registros,
era tampado lá com um saco, desse saco de produto que vinha. Eu busquei muito lá em Anápolis, aquele produto que põe na água. Aí tirava o saco e tampava. Até hoje está do mesmo jeito. Então, quer dizer, isso aí vem arrastando de muito tempo. E foi dito que lá está perdendo por segundo 2,5 litros de água. Isso quer dizer, água já tratada, de 200 a 250 mil por dia. Está sendo só nesse investimento aí de 20 mil reais que vai fazer lá, já vai suprir isso aí. E quando ele disse a respeito das gestões anteriores, eu não posso afirmar a água aqui do Faina, mas a água lá da Caiçara ficou 11 meses atrasada na gestão anterior. Eu vou procurar da gestão aqui, depois eu vou passar para o senhor. Viu? E muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Você fala? Senhora presidente, é o seguinte, eu só quero, como você me citou, vereador, eu quero ler aqui a parte do projeto, né, porque o senhor mostra a dívida, né, e fala que não vai votar em função da dívida, depois o senhor usa a expressão que falar até papagaio fala. Eu, na verdade, não estou baseando nada em fala de papagaio. A mensagem do projeto está escrita aqui, ó. Urgentemente de recursos para investir na melhoria do serviço e não para pagar dívida. Então, se não houver, se não for pago, aí vai entrar naquela questão que a gente já falou, né? Na mensagem do projeto, ó, investir na melhoria do serviço. Então, nós não estamos votando em fala de papagaio, nós estamos votando, né, em argumentos escritos. Se não forem cumpridos, né? E foi por isso mesmo, vereador, que eu enumerei. Ó, foi por isso que eu enumerei. O compromisso foi filtro, hidrômetro, né? E o tratamento. Quer dizer, são coisas visíveis. Se nós chegar lá depois, né, isso não tiver feito, certamente nós teremos um elemento concreto para dizer que o dinheiro não foi aplicado devidamente, né? Com relação ao senhor Olavo Noleta, ele não estava equivocado, é que a opção já tinha sido feita, entendeu? A opção já tinha sido feita, é por isso que ele diz, só depois, né? Mas assim, essa discussão política eu não quero entrar nela não, só apenas no aspecto administrativo. Eu gostaria de cumprimentar meus novos colegas vereadores, na pessoa da presidenta Cláudia, cumprimentar a todos aqui, da pessoa do produtor aqui, Petrone. Eu quero dizer, meus novos colegas vereadores e a todos os ouvintes, até que em certas palavras do vereador Quintiliano, eu até me concordo com ele, quando tem que cortar na própria carne. Quando tem que cortar na própria carne e também de verdade ter seus compromissos de verdade com a popularidade, eu acato a palavra do vereador Quintiliano de uma forma. Se realmente tem sua civilidade, sinceridade de estar disposto a cortar até na própria carne, eu acho, quando tem que ser feito, fazer feito a globulação a todos. Eu até me posiciono aqui, vereador Dalvan, que nós nos retira esse projeto da venda desses lotes, pegando um gargalho da palavra do vereador Quintiliano, que nós façamos um requerimento a nós vereadores, quando fala cortar na própria carne, que nós passamos o décimo de um mês para a prefeitura, que todos os vereadores ficam sem receber um mês, e o secretário, que é o primeiro escalão, e o prefeito e vice-prefeito, para fazer um investimento na água. Aí realmente nós estamos cortando na própria carne. Eu faço esse posicionamento aqui. Se realmente tem compromisso de verdade com a população, está disposto a cortar na própria carne, vamos nos posicionar o décimo de um mês para a prefeitura, para investir no SAI. Vamos no requerimento, o salário de prefeito, vice-prefeito e primeiro escalão também seja investido no próprio SAI. Aí me demonstra a fidelidade e realmente que está disposto a cortar na própria carne, porque eu faço isso aqui, você entendeu? Aí para mim está demonstrando verdadeiramente que está disposto de agir com a dor, se está doendo cortar na própria carne, mas está disposto de posicionar.
compromisso mesmo de verdade com a sociedade de Faina. Nós fazer o requerimento do Deldécio, a prefeitura, vereador Dalvano, você entendeu? E também do primeiro escalão, do prefeito e vice-prefeito, para poder fazer o investimento. Dentro dessa palavra, meu nobre colega vereador, nós aqui vamos ter a sensibilidade de nos retirar, presidenta, esse projeto para ser votado. E dizer mais, ideias, todos têm elas, e todas são discutidas, e acredito que todas aquela, por mais desconcordada com um e outros, ela tem grandes aproveitos, né, vereador Tonhão? Eu tenho aprendido isso aqui com o nosso ex-colega vereador José Carlos de Castro Curado. Dizer o seguinte: eu acho que com problemas, tendo os problemas que vai ter a solução, vereador Jorge. E dizer que esse problema dessa água, há muitos tempos, e vem arrastando isso aí, vereador Dalvano. E vem passando por gestão, essa água está essa criminalidade. E dizer, meus nobres colegas vereadores, eu estive lá no SAAI fazendo a visita, e dizer que realmente, presidenta, lá está uma criminalidade. Está muito feio. E dizer que o doutor Elias é um engenheiro muito capacitado, portanto, ele vai entregar o estúdio relatório, vereador Quintiliano, para o prefeito. Inclusive, nós estamos aqui fazendo de tudo para poder atender a exigência do doutor Elias, que é o engenheiro. Ele vai acompanhar essa manutenção que vai ter, e dizer que lá hoje nós estamos perdendo uma média de 20% da água, presidenta, tratada, jogando fora. Então, se nós fazer essa manutenção lá, vereador Dalvano, nós vamos impedir de perder esse 20% da água, de 20% a 19% dessa água, vamos deixar de gastar energia a mais, e vai ter mais água para poder beneficiar a população. O doutor Elias, pelo seu todo conhecimento, ele disse que com a formação que ele tem, se fazer esse investimento no filtro, nos hidrômetros e também nos registros, o problema da água vai ser resolvido. E dizer, eu também, na palavra do vereador Dalvano, não estou aqui defendendo gestão, estou aqui fazendo um dever de representante do povo e acompanhamento, porque bom político não é só quando fala não, quando acompanha e vê a realidade das coisas e tenta ajudar, solucionar, porque político que tenta acrescentar o problema, ele é um mau político, porque aí ele está demonstrando que não quer o bem do povo, ele quer a desgraça. Essa é a realidade. Então, baseado na palavra do doutor Elias, ele fazendo acompanhamento, ele vai fazer o relatório, vai entregar, vai acompanhar na manutenção e dizer, meus nobres colegas, e ele também diz para nós, presidenta, vocês não precisam de pensar que o problema aqui só está na água para vir também não. A caixa d'água, ela também corre um risco, vai ter que fazer grande avaliação nela, porque essa água, essa caixa, ela está desgastada. Essa caixa, nós temos que fazer uma avaliação para ver se não tem perigo dela estar cheia de água, ela desondar. Já imaginou, Petrônio, aquela caixa cheinha d'água e ela arrebentar? O que não faz ali em volta? É um destruimento. Então,
Eu quero dizer a vocês que eu, como representante do povo, compromisso que eu tenho com a sociedade fanense, eu me expus de fazer um grande estúdio, juntamente com meus nobres colegas vereadores, e com toda a Secretaria da Gestão, e com o Poder Legislativo, eu me dispus que nós possamos fazer um estúdio construtivo, vereador Galvão, para se solucionar o problema do Faina. Portanto, um dia, clamores e clamores dessa água que vem nos arrastando a grandes mandatos. Eu cheguei um dia a ligar para o secretário Jair e a doutora Nara e disse: nós precisamos de juntar a medida política do Faina para solucionar e resolver o problema da água e outras mais demandas que vem nos arrastando mandatos e mandatos. E graças a bom Deus, presidenta, parece que o prefeito também esse dia ficou comovido, foi aonde convocou os vereadores, lideranças, e discutimos, vereador Dalvan, de que forma que nós juntos poderíamos buscar a solucionar o problema da água. Não teve hora nenhuma que o prefeito disse: nós temos que vender isso para solucionar a água. Ele chamou nós e lideranças para poder discutir a questão da água. Foi aonde que ele nos colocou a realidade, que ele foi até a Seneágua pedir recurso. A Seneágua não disponibilizou nada. Ele até entanto disse se a Seneágua estaria disposta de assumir um compromisso com o SAAI. Ela falou: eu posso pegar o problema do SAAI, mas sem nenhum real de investimento. Aí, meus caros amigos, companheiros, novos colegas vereadores, me sinto, se nós, na situação hoje que está a água, nos entregar ela para a Seneágua, só para nós nos servir livre, nós estamos sendo um verdadeiro político covarde com o povo do Faina. Porque nós hoje, com o mandato entregado pelo voto do povo, nós temos hoje o dever e a obrigação de encarar a realidade do problema do município com um objetivo, José Coco, de solucionar e resolver o problema do município do Faina. Isto são os nossos deveres e nossa obrigação. E dizer, aqui tem tanto, o SAAI foi administrado aqui pela IEDA, tanto lutou para dar conta de atender a demanda do SAAI e solucionar seus problemas. Passou por essa crise. Aquela época eu não era mandatário, não era vereador, mas defendi o SAAI de unha e dente, por ser legítimo cidadão fainense e liderança política do Faina. Não me concordava da forma que a Seneágua queria resgatar o SAAI naquela época, né, Ieda? Até entanto aqui, vereador Jorge, tinha um vereador, meu colega Vitiliano, que fez grandes denúncias ao Ministério Público e demais, até o dia ele foi
ao Ministério Público, Petrônio. Ele falou lá, e aí, doutor, como é que não resolveu o problema da água? Ele falou, não, resolveu o problema da água agora. Eu vou mandar, o Ministério Público vai pegar, vai travar a água do Faina, não vai mandar água de espécie alguma, enquanto não resolver o problema de lá. Esse vereador disse, doutor, eu estou me retirando tudo, porque se o senhor travar a água do Faina, eu nem lá posso voltar. Então, meus nobres colegas, aqui, sem defender a A e nem a B, presidenta, eu quero me concordar, vereador Quintiliano, força política, vontade política do governo federal e dos mandatários estadual, nós temos muito em Faina. Os deputados estaduais, deputados federais, senador, realmente, presidenta, tem compromisso com Faina. Eu quero me culpar aqui, o prefeito, de uma coisa aqui. O prefeito, vereador Jorge, você como líder, você vai levar essa mensagem para ele, que ele está falhando em um aspecto. Ele deveria aproveitar essas lideranças políticas que têm vontade de representar o nosso município do Faina e fazer por Faina. Ele, todas as vezes que ele for atrás de recurso e procurar o representante legítimo daquele representante estadual e federal do Faina. Porque o vereador Tonhão e o vereador Tonhão apoiou o deputado Henrique Arantes. Então, às vezes, se o Henrique Arantes tiver algo a se oferecer do Faina, não é o prefeito ir lá sozinho, não. Ele pegar o vereador Tonhão e ir lá no deputado Henrique Arantes. A vereadora Cláudia apoiou o Thales Barreto. A vereadora Cláudia chegar, o prefeito, o Thales Barreto está aí, se oferecer tal, ele chamar a vereadora Cláudia e ir atrás do vereador Thales Barreto. O deputado Federico foi apoiado pelo vereador Tonan, o empresário Júnior, tem mais outro vereador que apoiou. Então, às vezes, ele for atrás do Federico, que tem alguma coisa a oferecer, ele não ir lá sozinho não, vereador Tonan. Ele chamar o Júnior do Móveis e o vereador Tonan, ir lá para conversar e buscar os recursos. Não ele ir sozinho. Porque todos os vereadores aqui, vereador Quintiliano, ele tem representante. E se ir acompanhado, doutora Nara, as coisas é melhor. É igual agora. O ministro da cidade, o Kassab, e o secretário do Meio Ambiente, Vilmar Rocha, é do PSD. É o partido que eu me pertenço. Eu acho, é mais que louvável e lógico, o prefeito, quando ir no Ministério da Cidade, chamar o vereador que representa legitimamente o partido aonde ele é o prefeito. Você concorda comigo, vereador Cristiano? Essa é a realidade. Eu acredito, dessa forma, vereador Delmar, as coisas solucionam melhor. Você entendeu? Então, eu quero dizer a vocês que eu estou aqui votando a favor desse projeto, presidenta, no compromisso que eu tenho com o povo do Faina, é de enxergar a realidade que nós temos que encarar o problema do Faina e resolver manejar o problema da água. Agora, se todos estiverem dispostos de nós retirar o projeto, realmente compromisso de verdade com o povo, querer cortar na própria carne, de doar o próprio salário e dispor para todos, primeiro escalão e o prefeito e vice-prefeito também, para poder preservar os patrimônios e resolver o problema que vem arrastando pelo município do Faina, eu estarei aqui disposto de a votar a favor. Muito obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente. Cumprimento a todos, na pessoa da presidente Cláudia, e parabenizo, por esse mandato, e a todos aqui presentes.
E o mais importante, no momento decisivo como esse, quando se trata de patrimônio público e outra coisa mais séria, que é a vida, que é a água. É um momento que às vezes tem nos tirado o sono, não só da população, mas quanto também a um gestor público. Porque é vida, né? A nossa vida que está em jogo, é a vida do povo de Faina, que é a água. Eu quero começar respondendo, né, algumas perguntas. O vereador Roberto Mendanha colocou isso, né? A questão do Deodécimo. Desde que seja uma coisa justa, todos os vereadores, prefeito, vice-prefeito e primeiro escalão, porque eu acho que diretores, pessoal que trabalha, cortar na carne é muito doída, não é isso? Né? Então eu concordo com o senhor, você entendeu? Se todos concordar, o meu salário, que é simples, mas está disposto. Porque nos últimos dias eu tenho pesquisado a população e tenho encontrado muita gente não venda patrimônio público. E eu particularmente odeio. Eu odeio quando se trata de dispor de um patrimônio público. Mas quando você vê o caos da água, da nossa água, da cidade de Faina, às vezes você tira até o sono. Quando disse o vereador Quintiliano, né, a questão que tem dinheiro. Mas não pode dizer assim, vereador Quintiliano, todas as prefeituras passam por dificuldades. Prefeituras fecharam no vermelho, e nós somos sabedores disso, e a prefeitura de Faina não é diferente, porque eu acredito, se tivesse dinheiro em caixas, nós estaríamos com as ruas esburacadas da forma que está, o Zé Coco, nós estaríamos com dificuldade no trânsito, para todo lado, com as estradas, com atoleiros, com ponte. Será que um prefeito seria tão ingênuo de estar em dinheiro em caixa, e o município está nessa dificuldade? Todos nós somos sabedores de uma crise federal. De uma crise federal que o próprio governador não tem investido muito aqui no nosso município. Não saindo da pauta, porque estamos aqui numa votação que se trata de patrimônio público e água. Mas a gente tem que responder as perguntas. Porque da forma, o vereador, que o senhor disse, parece que a coisa está fácil. Tem dinheiro em caixa. Quer dizer, fechou no vermelho, foi dito. A questão do meu voto sim é com o coração doendo. O vereador Tonhão não gostaria que se disposse de nenhum, nada público que seja, não estão jogando fora, que está deslocando de um setor para o outro, como disse o vereador Dalvan. Mas mesmo assim o meu voto sim com o coração doído. Eu prefiro essa sugestão do vereador Roberto Mendanha de que vender os lotes. Podemos sentar, conversar, se todo mundo concordar, eu prefiro, né? Eu prefiro isso aí, viu, o vereador? Mas o meu voto é sim, porque eu pesquisei muita gente. Conversava com alguns, como eu dizia, você está louco? Vender 5 lotes, tem que ser feito casa popular. Ouvi muito isso. Mas às vezes é aquela pessoa que tem condição de passar a dificuldade, mas comprar uma bomba, a caixa d'água e está jogando a água. Eu conversei com pessoas simples. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa pela nossa água. E aquilo o coração dói. Pessoas que às vezes ficam com sua roupa, com sua vasilha suja, porque não tem condição, às vezes, nem de buscar uma água no córrego. Então a gente tem sofrido nesses últimos dias com a falta de água. Se dizer que o problema é só agora, eu não concordo. Isso veio de várias e várias gestões, mas não pode parar por aqui, né? Admiro você quando disse que com o prefeito, citou alguns vereadores que subiram no palanque e prometeram, né? Você cobrou o diálogo. Será que no início dessa administração o senhor cobra muito diálogo com o prefeito? Fica a preocupação. Por que afastou tanto esse diálogo com o prefeito? Se subiram no palanque junto, se prometeram a primeira coisa resolver a água, e de repente eu vejo o senhor numa distância do prefeito. Falta diálogo. Eu, como um vereador, não digo oposição, porque eu sou povo. Às vezes sou chamado até de puxa-saco, porque eu luto para o benefício do Faina, do povo. Eu jamais fui na porta do prefeito Paulinho Dolino pedir 1 litro de gasolina para me fazer uma viagem. E às vezes tem um bom diálogo com ele.
Às vezes ele é firme, durão da forma que ele é, mas várias vezes eu já tive a oportunidade de puxar a camisa dele e cobrar alguma coisa que a população cobra de mim. Eu tenho esse diálogo com ele, às vezes leva o nome de puxa-saco. E nunca prometi o voto. E outra coisa, o vereador também citou nos deputados estaduais, essa questão de água nossa é um caso federal, vereador Roberto Mendanha, a qual o senhor também tem a representante Flávia de Moraes, que já esteve na rádio e prometeu essa questão. São deputados fortes. Vereador Quintiliano, deputado forte, o Roberto Balestre. Na entrevista que fiz, eu cobrei a questão da água. Não é isso? Digamos, não estou tirando que o deputado Tales, como a vereadora Cláudia, o Henrique Arantes aqui, que não tem a responsabilidade não, porque obteram votos aqui também. Eu, por exemplo, votei no VEC, é uma grande responsabilidade, e principalmente esses 3 deputados, né? Tanto Roberto Balestre, Flávio de Moraes e o VEC, o qual eu apoiei. Então, às vezes, está faltando um pouquinho de ano para nós poder marcar audiência e fechar, porque eles prometeram no rádio, a Flávia prometeu abraçar a questão da água como prioridade, como se fosse a casa dela. Talvez está faltando um pouquinho de nós. Agora a questão do voto, meus amigos, é porque é aquela história, se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Eu sei que quando sairmos daqui, vamos ter muitas as pessoas que vão criticar. O bando de vereador está jogando os lotes fora. Mas eu pesquisei muita gente. Pesquisei pessoas de cabelos grisalhos, pesquisei pessoas que não têm a ver com a água, às vezes da fazenda. O último, a minha decisão do voto, vou até citar o nome que ele falou que podia, o Rui, aqui da fazenda, que foi do Claudionor. Você quer o bem do Faina? Contei para ele a história, falei, o prefeito pesquisou, Saniago, contei toda a história que tivemos na reunião. Olha, Rui, ele prometeu que com a venda desses lotes vai ampliar, porque não é solucionar e resolver o problema da água também, não. Se nós falar isso aqui, nós estamos mentindo. Se falar que vai resolver a questão da água, estamos com a maior mentira. Para resolver um pequeno problema feito pelo técnico da Fundação Engenheiro, foi aguardado esse engenheiro para fazer essa análise e nos dar esta posição. Vai dar por escrito, ainda não temos, mas o prefeito prometeu que ele vai dar por escrito. Conversei com ele, não acompanhei, mas o vereador acompanhou e tudo. Então o que vai ser feito? Recuperação dos registros, que estão a perca de 2 caixas de água por dia. Recuperação do prédio, que está um caos. A fundação prometeu aquilo que o vereador Dalvan falou, que é o bem mais precioso, é o tratamento da água. Foi prometido, não é isso, vereador? Na reunião que tivemos com o prefeito. E agora, como? Como o vereador não vai? E o prefeito disse, não tem dinheiro. O que eu pensei foi isso, vender esses 5 lotes e resolve o problema. Olha, dentro dessas limitações resolve. Agora, aquilo que o vereador disse, tem mais problema, que pode a caixa d'água estar em risco, aí esse dinheiro não vai dar. Sabemos disso. Sabemos disso com toda a consciência. É um paliativo na água a venda desses 5 lotes. Mas aí vem aquela história, nós podemos não vender e de repente entrar num local e acabar a água de Faina, e aí chega aquela história que eu não sei nem quem mencionou, né? Eu ia arrumar, estava tudo nas mãos e os vereadores, né, vetou a venda de 5 lotes. Resumindo, o Rui falou, vamos lá, você quer uma água na torneira? Ou ele citou nessa expressão, você quer 5 lotes lá naquela grota? É uma pergunta que às vezes a gente faz até para a população. Você quer água na torneira ou isso? E aí vocês me procuram, né? Você está garantindo essa água? Não. O vereador mencionou dívida alta de energia, salário alto do funcionário. Agora, quem sou eu para julgar o salário das pessoas? Porque eu acho que quem trabalha tem o seu valor e tem a sua luta. Eu não sei se ela merece esse valor, mas também não vou acusá-la se não merece. Porque às vezes se invertir a coisa, será que os vereadores merecem o salário que têm?
Porque essa pergunta já foram feitas, vereador. Por que os vereadores, em vez de vender, não dão o salário? Então, o risco que corre a lenha, corre o lenhador. Quando eu falo, vamos cortar no salário, uma sugestão do fulano, eu tenho que pensar também no meu. Porque se na carne do irmão dói, a minha também pode doer. Por que eu quero a dor na carne do irmão? Eu sou contra. Agora, como disse o vereador, começar aqui de casa, eu sou a favor. Eu sou a favor, né? Eu estou disposto. E a questão do meu voto, sim, eu quero deixar bem claro à população, foi esta questão. 2 reuniões com o prefeito, ele citou para nós o caos, trouxe o engenheiro, fez o levantamento, explicou que dessa forma vai apaliar, não é resolver a questão do SAAI não, que é um projeto de 3 milhões que está lá, e eu acredito que na nossa administração não chega, para falar a verdade. O vereador aqui deu um sinal, que às vezes pode até colocar no orçamento desse ano, mas já temos uma rede de esgoto em andamento, então eu não acredito. Então nós vamos ter um apalhamento, para que o próximo mandato, com vergonha como vereador, nós ser como foi o passado. Que o SAAI não teve o desenvolvimento, não foi só, e aí acabou passando mais o prefeito, mais essa Câmara de Vereadores, e a história continua. Mas vamos pedir a Deus que seja os próximos vereadores, o próximo prefeito, possa estar inaugurando, né, uma água com dignidade. Meu voto é sim, com o coração doendo, não sou a favor de dispor de patrimônio público, mas num momento delicado como esse, eu esqueço se o meu partido é A, ou B, ou C, ou T. Eu sou povo de Faina. E na minha pesquisa, a maioria pediu que eu votasse sim. Então essa é a razão do meu voto sim. O expediente está encerrado, vamos continuar na ordem do dia. É 2 horas, não, do expediente? Não, já deu 1h40. 1 hora e quanto? 1h40. Começou às 9h10. A ordem do dia continua. Concordando é mais tarde, suspensão da sessão para as comissões que emitir o parecer. Está suspensa a sessão para comissões reunidas emitir o parecer.